Bem-vindos e bem-vindas ao Sala de Projeção, programa onde a gente fala de um filme que a gente assistiu, utilizando alguma ideia ou algumas ideias da psicanálise, da psicologia ou da filosofia. Hoje a gente vai conversar sobre David Brent, A Vida na Estrada, em inglês David Brent, Life on the Road, filme de 2016, escrito e dirigido por Ricky Gervais. Para quem não assistiu esse filme ainda, recomendo que vocês assistam esse filme, está no Netflix, sem querer fazer propaganda, mas está no Netflix. Esse programa contém spoilers. Hello, I'm David Brent. You probably know me as the star of the BBC Two documentary, The Office. Let's rock! David Brent, Vida na Estrada, direção de Rick Gervais, roteiro de Rick Gervais. No elenco desse filme, Rick Gervais e Bean Bailey Smith, irmão da escritora britânica Zadie Smith. Quem trouxe essa informação foi o Diego, né, nosso homem literato. Produção do filme da Entertainment One e da BBC Films. André Niffenegger, o que você achou desse filme? Eu já começo sempre com dificuldade com filmes de comédia. Eu gosto muito do Rick Gervais, na verdade, eu gosto do humor dele, eu gosto dessa coisa dele de criticar o politicamente correto também. A gente já vê como ele faz isso nesse filme. E o humor britânico também, que ele é um representante disso, né? Mas minha impressão do filme foi ruim, na verdade. Eu não achei muito engraçado, eu acho que eu fico mais constrangido do que qualquer outra coisa quando eu vejo esse filme, porque o personagem dele causa esse mal-estar, né? Eu tive poucos momentos em que eu realmente achei graça do filme, assim, poucos momentos que eu ri espontaneamente e muitos momentos de constrangimento, assim, pelo personagem. Então, vamos discutir aí esse tipo de humor aí, se ainda tá vivo esse tipo de humor hoje em dia, né? Porque ele é meio único, né? O Rick Gervais é difícil achar filmes com esse tipo de humor hoje em dia, né? Sim e não, a gente vai falar mais sobre isso, né? Projecionista Gustavo Leal, quais são as suas impressões acerca desse filme? O que você achou desse filme? É mais um filme ruim que a gente discute aqui, né? O nosso objetivo desse podcast é fazer a gente detestar cinema. Ao fim de cada temporada eu repenso realmente a utilidade do cinema como forma de arte. Mas, não, tô exagerando. Eu gosto muito do Ricky Gervais, eu não consigo não gostar de uma coisa que ele faça, mas eu achei que de fato o filme foi meio apressado, assim. Ele é muito bom e ele faz muito bem esse personagem, né? Assim, ele realmente dominou a personalidade do David Brent. Mas assim, o filme como filme tem uma série de problemas que a gente pode discutir, mas o Ricky Gervais nunca é desperdício de tempo você assistir, porque eu acho ele engraçado, eu acho ele interessante. Mesmo no filme fraquinho, tem coisa boa que dá para discutir. Antes de passar a palavra para o Diego, deixa eu falar também das minhas impressões do filme. Gustavo, assim como você, eu também conheci o trabalho do Rick Gervais. Eu gosto muito do trabalho dele como comediante de stand-up. Eu vi o especial dele do Netflix, né, aquele Humanity. Gostei muito, já assisti várias vezes aquelas introduções que ele fez para o Golden Globes. E assim, eu gosto muito do tipo de humor dele, né? Assim, é um humor bem específico. Eu sei que a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas, na minha opinião, ele é bem caracteristicamente britânico também, que é uma coisa que me agrada. Assim, eu gosto de humor britânico. Eu já conheci o trabalho dele, gostava muito, mas confesso que fiquei um pouco decepcionado com o filme, especialmente com o final dele. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Eu achei que esse filme, assim, dentro daquilo que eu conheço da carreira do Rick Gervais, é um ponto baixo. Eu acho que ele poderia ter passado sem ter feito esse filme. Não é um filme horroroso, me deu até um certo prazer em alguns momentos de assistir o filme, né? Eu ri algumas vezes, mas ainda assim eu acho que está muito aquém daquilo que o Gervais consegue realizar como comediante, como intérprete, como roteirista. Eu achei passável, na verdade. Não é um filme ruim, mas para mim é um filme passável. Diego, fala aí quais são suas impressões do filme e por que você quis torturar a gente com mais uma indicação sua? Pois é, e o Diego ele me xingou todo, porque eu indiquei o Mother e o Enemy, que foram ótimos pra gente discutir. E aí falou, você não indica mais filme nenhum, André, agora é a gente só. Aí indica 2 filmes pra gente desistir do podcast. Não entendi isso. Galera, eu sou aqui o defensor total, ao contrário do André, eu sou o defensor da comédia. Eu adoro comédia, sabe? Não tenho dificuldade nenhuma com comédia, especialmente comédia que me faz gargalhar. Tem cenas nesse filme que, por mais que tenha falha de roteiro, por mais que seja um filme passável, mediano, né? Ele me fez gargalhar em vários momentos e para mim isso paga qualquer ingresso de cinema. Então tem cenas no filme muito engraçadas, tem cenas maravilhosas. Eu acho, especialmente quando tá falando com mulheres e aí ele fica nervoso, fica inseguro, né? E é bom demais, maravilhoso, né? No início, por exemplo, quando ele tá lá entrando no trabalho e aí ele começa a falar sobre o show, sobre o tour que ele vai fazer. Aí tem uma hora que
aí a moça que tá meio apaixonadinha por ele fala, mas eu queria assistir os shows também, onde é que você vai? Tem algum lugar perto aqui que eu possa ir? E ele fala, não, mas eu acho que você não devia ir não, hein, porque é proibido pra menores, assim, é censura 18 anos. É quente, tem umas músicas, assim, meio pesadas, tem uma música, assim, que é uma metáfora sobre sexo, né, ele fala, uma metáfora sexual, é sobre rock and roll, mas é uma metáfora sobre sexo e tal. E aí ele começa a cantar a música, né, e aí ele tem que explicar pra ela, ele não consegue deixar ela entender, ele tem que explicar tudo, aí ele começa a falar que aquilo ali significa, que coming significa gozar, aí ele faz o gesto, e aí ele pensa, mas as mulheres fazem também, na verdade, né, mulheres squirt, mas eu não sei o que é squirt, o que é squirt? Será que é suco? Ninguém sabe o que é suco, e aí, só de lembrar disso, eu já começo a rir, eu acho maravilhoso. Nossa, essa cena eu fiquei totalmente constrangido, a primeira vez que eu tentei ver esse filme, eu parei de ver aí. Que ele fala uma palavra, ele fala assim, juice, nobody know what it is. É muito bom. E a reação das mulheres ao redor dele, sem saber como reagir, sabe? Sem saber onde ficar a garçonete, lembra da cena da garçonete? Sim. Eu não lembro muito bem dessa cena da garçonete. Será que você pode explicar? Ele fala, a garçonete ela é negra. Eu acho que ele está falando sobre uma música que ele fez sobre racismo, né? Não sei, não lembro, na verdade, agora me deu um branco, né? Mas não, ele, na verdade, ele fica com medo que ela ache que ele é um casal com o rapper, amiguinho dele. Isso, exatamente, ele fica com medo, não tem nada a ver com a música de racismo. Aí ele insiste que não é um casal, mas aí, como o cara é negro, ele fala, não, mas não é porque ele é negro, eu ficaria com um negro. Aí a garçonete é negra, ele fala, não, mas com você, quer dizer, não, com você também, não é porque você... E ele começa a se enrolar a partir daí. I'd do it with a black woman, for example, not you. Well, yes, you. Yeah. If you were consenting and above legal age, which you obviously are, not obviously. A cara da mulher é maravilhosa. Essa cena é engraçada, ele realmente. Tinha falado, né, o engenheiro, aquele amigo dele, tinha falado que eu não entendo, assim, eu acho que o David Brent é o pior pessoa que eu conheço na vida quando tá perto de mulher. Eu nunca vi alguém se comportar tão mal perto de mulher. A gente não falou disso, mas não é só quando ele tá perto de mulher, é quando ele tá perto de mulher e tem a câmera, né? Porque a câmera não é uma câmera neutra, a câmera é um documentário, né? O filme, na verdade, seria um documentário da tentativa de transição de carreira dele, né? Exatamente. Eles chamam esse tipo de filme de mockumentary, né? Na verdade, isso é uma palavra composta, né? Um portamento de mock, que é falso, e documentary, que é documentário. Então, mockumentary é um falso documentário. É uma comédia, na verdade, né? Mas ela é apresentada para o público como se fosse um documentário feito a respeito de pessoas que estão vivendo a vida delas. Exatamente como The Office, né? Como The Office americano e britânico, né? É uma coisa que me irrita nesse podcast, é que o André, repetidas vezes, fala coisas interessantes. Essa ideia de que... Eu discordo, eu não falo coisas tão interessantes assim. Não, normalmente não, mas... Fala assim. Que, na verdade, não só que ele seja desse jeito, mas que a ideia dele de ser interessante pro documentário, né? Não é natural, ele tá fazendo um esforço para ser engraçado e interessante. Quando ele quer parecer interessante é quando ele fica mais errado. Então é quando tá na frente de mulheres e quando ele tá fazendo alguma coisa pra câmera, ele tá querendo parecer mais interessante do que ele acha que é. A gente conhece muita gente assim na vida real, né? Gente que quer muito a aprovação do outro, o amor do outro, quer ser gostado a todo custo, mas se comporta da maneira que causa exatamente o contrário, né? Que todo mundo foge dessas pessoas, assim. E eu fiquei pensando, assim, nesse tipo de inaptitude social, se isso tem alguma função, se isso é importante a gente falar, porque eu tava pensando assim que uma maneira mais simples de você fazer com que alguém goste de você é quando você tem essa capacidade de se interessar pelo outro, né? Quando você faz perguntas, né? Quando você se interessa pelo outro, quando você consegue conversar sobre o assunto do outro, quando você se envolve realmente com o outro, né? E o David Brent, por mais que ele, nesse filme, o Rick Gervais mostre uma face dele, uma faceta mais leve, mais gentil, ele é um cara altamente egocêntrico, né? Então eu queria perguntar isso para vocês, se o egocentrismo, esse negócio de ser autocentrado é uma característica comum das pessoas socialmente ineptas, assim, né? O desejo maior é que todo mundo goste delas, né? A gente conhece gente assim, né? Que em vez de se interessar pelo outro e ouvir o outro e se apagar um pouquinho, ela tenta acender mais e mais e mais, né? E tenta chamar cada vez mais atenção e só piora as coisas para ela. Mas eu acho que nesse caso, a comparação entre os personagens do The Office britânico, que seria o David Brent, e o The Office americano é importante.
interessante, assim, porque não importa se deep down, lá no fundo da alma, tal, ele só quer ser amado e etc. Ele tem que agir de alguma maneira que transpareça isso. O problema, nesse filme ele até tenta, de maneira muito mal feita, ele tenta passar essa ideia de que que as pessoas vão eventualmente gostar dele, que no fundo ele é legal, mas ele não demonstra, quer dizer, não tem essa construção. O que é que ele faz que faça com que as pessoas comecem a gostar dele? Ele é só obnoxious, né? Assim, ele é só meio irritante e constrangedor e etc. Então, assim, talvez o André consiga bolar um diagnóstico selvagem aí em cima disso, assim. Eu acho que todo mundo tem essa necessidade de ser amado, todo mundo quer ser amado, mas nem todo mundo reage dessa forma, né? Eu acho que a melhor maneira de você conseguir o amor dos outros é você amar também, né? E aí não é psicanálise, não é nada, enfim, é senso comum da vida, né? Assim, você prestar atenção no outro, você dar atenção pro outro, você se interessar pelo outro, é uma maneira mais óbvia de você ser amado. E o que ele faz, o que muita gente faz é o contrário, né? É ficar chamando atenção para si o tempo todo, quer dizer, é quase agressivo, porque ele tá o tempo todo no centro das atenções, né? Ele tá o tempo todo chamando a atenção para si e falando sobre si e quase querendo forçar as pessoas a gostarem desse personagem dele. Tanto é que a escolha que ele faz é ser um astro do rock and roll, né? Não tem nada mais caricatural do que o vocalista de uma banda de rock vai ter todo o holofote, todo mundo voltando a atenção para ele, né? É o oposto do que ele é, né? Na verdade, o que ele tá buscando é uma leitura que ele faz de uma figura muito comum. Ele não quer ser um músico, ele quer ser um astro de rock, ele quer ser um líder de banda. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Então, ele não tá fazendo isso como uma forma dele apresentar ao mundo, ou compartilhar com o mundo o amor que ele tem pela música. Não, parece que tudo que ele faz no filme é uma forma de autopromoção. Então, tentando responder essa pergunta do Diego, eu acho que essa questão da performance, eu acho que todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, de alguma maneira, performamos algum tipo de papel. E, ao fazer isso, a gente tenta atingir as pessoas de alguma maneira calculada. Assim, a grande piada do personagem David Brandt é que ele é tão narcisista que ele comete erros crassos no cálculo que ele faz da reação das outras pessoas, da maneira como as outras pessoas vão reagir àquilo que ele está falando, àquilo que ele está fazendo. Ele quer performar, digamos, ele quer ser amado, mas assim, não é nem ser amado, assim, ele quer desempenhar um papel de mentor, sedutor, de astro, de gênio, mas ele falha miseravelmente na condução dessa performance dele, porque ele não consegue prever a reação das outras pessoas, assim, a reação real que as outras pessoas vão ter. Então, o constrangimento que a gente sente quando a gente vê o David Brandt, ele vem muito disso. Ele quer atingir o outro de uma forma que ele simplesmente não consegue por conta de um erro de cálculo absurdo. Sim. O André estava dizendo que não conhecia nenhum humorista que faz uma coisa, que tem esse tipo de humor como Rick Gervais, né? Eu pensei que um outro personagem muito em voga hoje em dia, que tem um estilo muito parecido, que também faz a comédia do embaraço, a comédia do desconforto, né? É o Borat, né? O personagem Borat, do Sacha Baron Cohen. Então, ele também é um personagem socialmente inepto, né? Que calcula uma resposta do interlocutor de forma completamente desastrosa. Mas aí eu acho que, diferente do Rick Gervais, o Sacha Baron Cohen, ele calcula essa ineptitude social para, no texto subliminar, tirar uma crítica social, fazer uma crítica social, né? Fazer uma denúncia. E o Rick Gervais não é muito um comediante de denúncia, né? Não, mas o personagem do Borat tem umas questões bem diferentes, né? Por exemplo, eu não sinto esse constrangimento que eu sinto com o Rick Gervais com o Borat, porque o Borat, primeiro, ele vem de um país que, por fora, né? Ele é um alienígena, né? Ele vem de outra cultura, então tem um choque cultural. O Rick Gervais não, ele tá na mesma cultura dele e ele não consegue ter essa captação da reação das pessoas, né? Pra regular o próprio comportamento. O Borat, ele vem de outro lugar, ele tá totalmente... Ele vem chutando a porta de tudo, porque ele tem essa legitimidade, né? Porque ele é um estrangeiro. E, de fato, assim, eu acho que a primeira crítica, a primeira agulhada que o Borat nos dá é justamente a respeito da nacionalidade dele, porque, assim, ele vem do Cazaquistão e, imediatamente, você se defronta com sua própria ignorância. O que é o Cazaquistão? O que tem no Cazaquistão? Como são as pessoas do Cazaquistão? O que se fala no Cazaquistão? Antes da gente continuar falando do David Brandt e do Borat, eu queria pegar esse gancho para que vocês explicassem, me ajudassem a explicar uma expressão que o Diego utilizou aí na fala dele. Ele falou assim, que quem faz também esse tipo de comédia do embaraço é o Sacha Baron Cohen, que por um acaso também é britânico, assim como Rick Gervais. O que é essa comédia do embaraço? Eu também já vi, um termo análogo a isso, é a comédia da vergonha alheia. Em inglês é cringe humor. Se você coloca cringe humor no YouTube, você vai encontrar horas e horas e horas de vídeos de pessoas passando vergonha
cometendo gafes, e isso é o cringe humor. Mas o que é exatamente que caracteriza essa comédia da vergonha alheia, essa comédia do embaraço? Eu acho que é uma coisa muito britânica, né? Inúmeras séries britânicas e filmes e etc. que se apoiam nessa ideia da comédia do embaraço. Só para lembrar uma que tem no Netflix, é o Peep Show, que é muito parecido também, do cara ser errado quando lida com mulheres e tal, uma situação cotidiana, e o cara não consegue fazer, você fica desesperado. Porra, é tão fácil fazer isso. Fala normal, não inventa. E o cara vai se enrolando e você vai ficando agoniado. Eu tenho muita agonia com esse tipo de comédia. Tanto que eu nunca consegui assistir o Borá até hoje. Pra mim é demais. Assim. Mas eu acho que pra funcionar esse tipo de comédia tem que ser crível. Né? Não dá muito pra você suspender o disbelief, né? Como a gente fala, suspender a descrença. Eu não sei como é que traduz isso. Se você não acredita que aquilo ali é factível, assim, é razoável, é muito difícil você sentir o cringe, fica só bobo. Então, por exemplo, tem algumas cenas que são muito naturais e que foram muito engraçadas, apesar de não serem nada originais. Por exemplo, tem uma cena que ele tá no corredor com um cara, ele tá bêbado e fica falando pro amigo dele chamar ele de my nigga, né? E o cara fica todo... Pô, isso é uma piada batida, né? O Dave Chappelle faz isso há anos. Muita gente já fez piada com essa coisa do branco poder falar ou não poder falar, chamar de nigga, não chamar de nigga. Mas é tão espontâneo, tão natural a cena que eu achei muito engraçada. Aquela cena foi boa, realmente. Eu achei muito engraçado dessa cena, uma microfala do Dom Johnson, né? O personagem do amigo dele, que ele fala, don't say that, não fala isso, eu não sei nem se eu posso falar isso, talvez eu possa. Eu achei tão bom isso. You are my real nigga. Stop, you don't say that. Listen, you can't say that. I can say it, maybe. Mas é isso, é crível, é natural, assim, dois amigos, o cara bebo falando merda. Essa cena eu achei muito boa nesse sentido, assim, é meio cringe, mas é engraçado, não é tão cringe, porque é crível, não é ele, aquela cena do paralítico lá, que ele tá cantando uma música sobre deficientes e My Little Man over there, tem um cara na cadeira de rodas e tal, aquilo ali é... Eu acho que a comédia do desconforto, essa comédia do embaraço, né, o cringe comedy, eu acho que é uma invenção realmente bem inglesa. Depois o Igor pode também complementar, ele gosta desse assunto. Os ingleses, eles não gostam de torcer pelo herói, de torcer pelo vencedor, né? Igual o americano. O inglês gosta de se identificar com o underdog, né? Com o perdedor, com um cara que faz um azarão, com um cara que faz um monte de besteira e só se dá mal. E não tem redenção. Não concordo. Eu acho que o britânico, o humor britânico é assim, o cara sabe que ele é um gentleman, sacou? E aí ele fala uma coisa assim como se ele não ligasse pra isso. Então ele sabe rir de si mesmo. Mas não é porque ele se identifica com o perdedor, não. Eu discordo de você. Eu acho que o inglês, ele não acha graça quando o personagem, por exemplo, tem uma redenção, quando ele conquista, quando ele vence. Se você pensar bem em comédia, shows de comédia ingleses, assim, especialmente os que fizeram mais sucesso nos anos 80, anos 70, são sempre os personagens que, mesmo até o final do episódio, eles nunca conseguem fazer o que eles queriam antes. Assim, mas porque o humor em regra se dá exatamente com a falha, com o erro, quando você não conquista o que você quer, com um acidente, o cara que escorrega na banana, vamos dizer assim. E sim, a incongruência, exatamente a ideia da incongruência. Você espera que vai acontecer uma coisa, acontece uma coisa exatamente o contrário, né? Essa incongruência, ela causa um riso há milênios. Mas o americano não. O americano, ele não gosta muito de humor britânico por causa disso, porque os personagens são muito perdedores. Às vezes são fracassos totais, não são bonitos, não são atraentes, não conseguem conquistar nada, não são sinceros, sabe? Não se apaixonam, não dão certo em amor, não dão certo no trabalho. Essa distinção entre o humor britânico e o humor norte-americano, na verdade, quem colocou isso foi um comediante britânico, Stephen Fry, que é um dos meus grandes heróis intelectuais. Eu amo de paixão. Para quem não sabe, Stephen Fry é um comediante, apresentador de televisão, escritor, poeta britânico. Ele faz o papel do Oscar Wilde no filme Wilde, né? Cinebiografia do Wilde. Podemos falar desse futuramente, hein? Temos que falar desse. Você tem que falar qualquer coisa relacionada ao Oscar Wilde, eu acho que vale a pena ser mencionada. E ele, agora eu não sei exatamente qual foi a situação, numa palestra, ou numa conferência, ou numa roda de entrevistas, ele fala qual a diferença entre o humor britânico e o humor norte-americano. Ele fala que existe essa característica redentora nos filmes de comédia norte-americanos, que por mais que eles sejam ácidos, você sempre tem um elemento que redime o personagem no final. Seja, ele pode ser um azarado, ele pode, sabe, todas as empresas dele podem dar errado, mas vai ter algum elemento que vai redimir esse personagem no final. Ele vai conseguir a garota por quem ele é apaixonado, ou ele vai conseguir um emprego, ele vai conseguir alguma coisa. Ou então, na pior das hipóteses, ele vai conseguir enxergar as coisas sob um ângulo mais positivo. O final feliz, né? E, de fato, o britânico não tem muito esse elemento, não. Tem um gosto particular por comédias mais
ácidas, tem um humor negro que beira o absurdo em várias ocasiões, e você não encontra muito essa nota no final da história de mas apesar de tudo, viveram felizes para sempre. Não tem isso, não. Com exceção desse filme, então, que a gente viu agora, que tem isso, né? Eu acho que ele tá se adaptando ao Netflix, né? O que eu tava pensando aqui é que talvez seja uma coisa histórica, né? Porque a fantasia americana, né? A mitologia americana é a mitologia do self-made man, né? A mitologia do cara que parte do nada e conquista. E o americano precisa acreditar nisso. A base do país é você acreditar que se você se esforça, você consegue tudo e etc. Enquanto que a Inglaterra é um país de histórico nobre, né? De nobreza. Então, se você presta atenção, o humor britânico, na maior parte das vezes, ele tá sacaneando o poderoso, né? Mesmo nesse caso, o David Brent, agora... É isso que o André falou. Eu acho que ele aprendeu um pouco com o The Office americano, as qualidades do humor americano, e tentou meio que adaptar. Mas ele também era um cara de poder, né? Ele era o chefe lá no negócio. E aí, se você pega o Wodehouse, é um nobre. Se você pega... enfim, mesmo o Monty Python sacaneia os romanos, né? Assim, Rei Arthur. Isso, o Rei Arthur. Ele sacaneia as figuras históricas, as figuras imaculadas, entendeu? As figuras poderosas, e mostra o cara como um imbecil. Jesus. Isso. Mas exato, é como mostrar que no fundo a autoridade é tão bosta como qualquer um, e é errado, e é desconcertado, e faz besteira. Então, por isso que eles conseguem tirar prazer disso, né? Assim, de sacanear a figura de autoridade e meio que mostrar que o cara, no fundo, é um babacão também. Enquanto eu não consigo, por exemplo, lembrar de algum filme americano que seja assim, porque, pelo contrário, a figura de autoridade, por mais que seja criticado e tal, a posição de autoridade é uma posição a qual você quer aceder, né? Você quer chegar. Mesmo o The Office americano, se você reparar, tem uma possibilidade do Jim ser o chefe em algum momento, depois o Dwight ser o chefe em algum momento, depois aquele outro lá que canta ser o chefe. Quer dizer, a figura do chefe não pode ser sacaneada porque você vai chegar lá na figura de poder. Enquanto pro humor britânico, não. O cara quer realmente ridicularizar e mostrar o chefe e a figura de autoridade como um imbecil, assim, um imbecil qualquer. Lembra do Charlie Chaplin? Isso eu lembro disso, que ele começou a se meter em confusão nos Estados Unidos e começou a ser perseguido pelo FBI, né, pelo J. Edgar Hoover, porque ele fez um filme que tem uma cena claramente, uma das primeiras coisas que notam no Charlie Chaplin, né, que ele claramente satiriza um policial, né? O vagabundo, ele dá um chute na bunda do policial, ridiculariza um policial. Que isso que eu tava falando, que essa comédia do embaraço, eu acho que é um desenvolvimento disso, uma ramificação disso. Bem inglesa, porque eu acho que o The Office, o britânico, quando ele começou, e também quando o Sacha Baron Cohen lançou o filme do Borat, né? Porque o Sacha Baron Cohen era também mais conhecido na Inglaterra, né? Com aquele personagem LG que ele fazia, né? E um dos personagens do programa do LG era o Borat, né? Era o Bruno também. Então, quando ele fez o filme do Borat, que ele ficou conhecido internacionalmente, e a mesma coisa pro The Office britânico, tanto é que o The Office americano foi um sucesso absoluto, isso era uma coisa nova. Era uma coisa, essa situação, essa humor com base na situação embaraçosa real, verídica, verossímil, né? Vocês bem falaram, era novidade. E eu acho que hoje em dia não é mais tanto. Por isso que esse filme do David Brent talvez não tenha feito sucesso, talvez ele pareça e soe meio datado e meio velho, meio antigo, porque eu acho que a gente já tem uns 20 anos, 25 anos de comédia assim do embaraço. A gente já está meio acostumado e é difícil manter essa verossimilhança, né? Manter essa autenticidade da reação do outro. E você realmente acreditar que o outro está realmente embaraçado, está realmente com vergonha. Então eu acho que por isso que eu falei do Borat, que o Borat eu acho que ele conseguiu, ao contrário um pouco do Ricky Gervais, ele conseguiu fazer uma revitalização com um objetivo, um propósito específico, né? Esse novo filme que ele fez, o Borat, a sequência, né? Subsequent Movie Film, ele fez esse filme com certeza como uma influência, como uma tentativa de influenciar as eleições americanas, né? Como se fosse um filme ataque ao trumpismo. Eu acho que ele fez muito bem, acho que ele conseguiu revitalizar. Esse segundo Borat, eu acho que ele ainda assim tem certas situações que você fica pensando, isso aí é montado. Não é possível que tenha acontecido realmente isso, né? Sold my shack in Memphis, bought me a Chevrolet. O que eu não gostei nesse filme é justamente que ele amacia o personagem do David Brent. Eu acho que o personagem do David Brent, sem tirar nem pôr, eu acho ele um sociopata. Não, eu não diria um sociopata, parece que você está falando que você associa com comportamentos antissociais no sentido de violência, criminalidade, né? Geralmente. Não é isso, não. É distúrbio narcisista de personalidade, é isso? Pode ser que sim. Pois é, então eu acho que se eu fosse dar um diagnóstico pro David Brent,
Brent, eu diria que ele sofre de algum distúrbio narcisista de personalidade sério. E o filme, ele tenta maciar isso no final, mostrando aquelas duas confuncionárias, aquelas duas moças que trabalham com ele, que tem uma visão quase eterna, meiga do David Brent. Mas ele é uma criança, ele se comporta como se fosse uma criança de 15 anos. Então, você meio que perdoa. Elas gostam dele, né? No fundo, elas gostam. Mas isso pra mim é a pior coisa do filme. Porque o Office americano, por exemplo, faz isso muito bem. Porque você percebe que o Steve Carell lá, como é o nome dele no Office americano? Eu nem lembro. Michael Scott. Michael Scott, né? O Michael Scott, ele observa o outro. Desde o começo, tem várias... Até no começo ele é um pouco mais parecido com o britânico, mas a partir de um certo ponto, você vê que ele gosta dos outros, ele tá tentando fazer alguma coisa pelos outros, né? Ele se preocupa um pouco com os outros. Então, o seriado americano conseguiu construir essa imagem de que, tipo, no fundo, é uma infantilidade, assim, ele é bobo, ele tá fazendo aquilo pra agradar e tal. O britânico, não. E aí ele meio que forçou isso nesse filme. De repente, as pessoas começam a gostar dele, mas ele não fez nada para as pessoas gostarem dele, ele continuou sendo um imbecil do mesmo jeito. Exatamente, ele não fez nada, Assim, de fato, existe uma diferença muito grande entre esses dois personagens, na minha opinião, porque o chefe do The Office norte-americano, ele é uma pessoa autenticamente boa, mas com total falta de tino social, acaba se metendo os pés pelas mãos. Ele tem boas intenções, e eu acho que essa boa intenção dele acaba sendo uma característica redentora dele, que é típica da comédia norte-americana. Igor, aquela questão dele ter que seria um transtorno de personalidade narcisista, né? Realmente, coincidentemente, eu tava lendo uma coisa sobre isso, eu li o DSM-5, né, que é o Manual de Psiquiatria Americano, né, e alguns outros artigos sobre isso. E realmente você pode ticar alguns dos critérios para o diagnóstico dele com esse transtorno, assim. Uma frase para resumir seria assim, eu li um autor francês, que foi o Racamier, o nome dele. É um psiquiatra psicanalista francês que um livro dele ficou muito famoso, inclusive determinou assim um lugar comum da psiquiatria francesa de hoje em dia, que é o perverso narcisista, né? Depois desse livro, todo lugar tem isso, né? Como identificar se seu chefe é um perverso narcisista, etc, etc. É muito bom, esse autor é muito bom, esse livro é pequenininho, é bem bom, assim. Ele resume que haveria por trás, né, no background dessa personalidade, uma fantasia inconsciente que é do bebê que sempre foi amado e sempre vai ser amado, né, que é o centro total das atenções, né, como se isso fosse uma chave reguladora disso. E uma das características, como você estava falando desse transtorno, que você chamou do psicopata que ele seria, aí, o David Brent, essa falta de empatia com o outro, né, ele nunca leva em conta o sentimento do outro, o que ele está falando, como o outro vai encarar isso, né? E no momento ele pergunta, te ofendi falando isso. Ele não tem isso, não se interessa. É sempre a imagem dele que tá ditando o que ele faz. E outra coisa também, ele sempre se coloca numa posição como se ele fosse superior aos outros, né? Ele é o músico, a letra dele todo mundo vai gostar, é foda. Então tem isso também, entre aspas, assim, esse distúrbio de personalidade, que você sempre acha que você é superior aos outros. Você é um privilegiado, inclusive você só vai se reportar ou só vai conversar com pessoas da sua estatura, assim, né? Você não vai levar em conta a opinião dos outros, assim. Mas, assim, eu acho que se ele caracteriza esse distúrbio, seria um distúrbio leve, porque ele não é muito lesivo, inclusive. Ele é muito burro na estratégia do que seria de um perverso narcísico, por exemplo. Você nem pode caracterizar que ele assedia os colegas de trabalho, por exemplo. Porque ele tá sempre se constrangendo no final das contas. Ele não constrange o outro, né? Bom, eu acho que ele constrange o outro constantemente. Ele constrange o telespectador, né? Não, mas ele constrange os outros também. Ele constrange a banda dele, ele constrange... Por exemplo, assim, o tipo de humor que ele faz é um humor altamente depreciativo com as outras pessoas. Eu lembro um momento quando ele apresenta para as câmeras que estão filmando ele, como é que ele apresenta o baterista da banda? Ele faz uma piadinha, ele fala assim, como é que você chama uma pessoa que está sempre acompanhada de outros músicos? Baterista. E aí ele apresenta o baterista da banda. É uma piada que é engraçada para ele, e ele erra ao prever que outras pessoas, inclusive o próprio baterista, também vão achar essa piada engraçada, sendo que é uma piada constrangedora, sendo que na verdade... Zero empatia, né? É zero empatia. O perverso é o cara que sabe sobre o desejo do outro, né? Ele não tá questionando o desejo do outro. Então, se você pega, por exemplo, o Michael Scott, eu tô sempre fazendo a comparação com o Michael Scott porque eu acho que é o equivalente do personagem no The Office americano, porque eu acho que ele, por ter sido produtor, ele foi produtor
produtor, né, do The Office americano e tal, e tá morando, eu acho, nos Estados Unidos, ele tá tentando se adaptar realmente a esse humor americano e ele não foi tão bem nisso, porque ele é muito bom no humor britânico, no humor cínico e no humor crítico. Mas o Michael Scott, você vê que ele não entende muito bem o desejo do outro. Ele tá falando sobre como ele é o melhor chefe de todos, mas ele tá sempre na dúvida, entendeu? Ele tá sempre precisando que as pessoas confirmem isso. Ele tá sempre indo atrás. Ele quer que o Dwight, que ama ele profundamente, que idolatra ele nem dá muita bola pro Dwight. Ele quer o amor do Jim. Ele quer o amor de quem ele vê que não admira ele. E é essa galera que ele quer impressionar. Enquanto o David Brent, ele não se questiona, entendeu? É como se ele tivesse direito a esse amor. É porque ele contrata um ônibus super moderno e tal pra banda fazer o tour. E aí a banda toda se instala no ônibus e não tem espaço pra ele, né? Mas aí imediatamente ele fala, mas eu vou no meu próprio carro, né? Eu tenho o meu carro particular, faz sentido, porque eu sou o vocalista e o líder. Isso é uma coisa interessante que você falou da estratégia perversa, que é o que foi traduzido para o português, o mecanismo do desmentido, né? Foi a tradução que fizeram do Verneugnung, aliás, uma palavra alemã para isso. Existe uma realidade, mas você desmente essa realidade, você renega que essa realidade seja o que ela é. Ele sempre desmente uma situação que é evidente para todo mundo, né? Ele não quer enxergar, por exemplo, que ele é o cara colocado de lado pela banda, que ele foi deixado para fora do ônibus porque ele é um mala. Ele sempre cria um discurso que vai dizer, não, eu tô fora do ônibus, não foi porque eles me rejeitaram, é porque eu sou o líder tem que estar no carro próprio mesmo. Então o tempo todo ele faz isso, né? Ele nega uma realidade que é evidente aos olhos de todos para manter essa autoimagem dele. Isso também funciona no caso é o mesmo raciocínio no caso das piadas não só politicamente incorretas, né, meio racistas, mas são piadas datadas, né? Ele não tem essa noção também de que a piada ela era engraçada há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Se algum dia foi engraçada, né? Ele faz ainda piada com anão, faz piada com índio, né? Faz piada com aleijado, né? Com deficiente. Coisas antigas, né? A chefe dele dá uma bronca nele no início, né? Porque ele fica fazendo piada que o irlandês é bêbado, né? Estereótipos nacionais. Tudo que for politicamente incorreto ele tem que dizer, né? Mas eu acho que isso é a intenção do Rick Gervais, que é quem que é o David Brent? É o cara que está tentando o tempo todo ser politicamente correto para ficar bem para a câmera. E todas as vezes que ele tenta ser politicamente correto, ele demonstra, ele abre essa ferida, que é o lado até perverso do politicamente correto, entendeu? É o lado sombrio. É o lado negativo do politicamente correto. Politicamente correto tem um lado bom, que é, tem coisa que não dá pra falar, que é absurda, é coisa do passado, a gente superou isso, essas coisas do piada de racismo, etc, etc. E ele sempre tenta ser politicamente correto, e com isso, como ele é todo errado pra fazer o politicamente correto dele, ele mostra a fragilidade do politicamente correto. Eu acho que essa é um pouco a sacada do Rick Gervais, mas não ficou bom. É o lado que está à margem do politicamente correto. A partir do momento que você estabelece que essa é a sua conduta em relação a todo mundo o tempo todo, você acaba projetando uma sombra muito grande nas outras pessoas. Olha, eu falo as coisas dessa maneira porque eu tenho esse cuidado. Se você não fizer a mesma coisa que eu, isso indica que você é uma pessoa que não tem esse cuidado, portanto, você não é tão digno de atenção quanto eu. Então, assim, eu acho que é ruim até de ver isso. Assim, é um insight meio que causa um certo desconforto você ver esse lado performativo do politicamente correto. Porque, assim, lembrando, ele está fazendo todas essas coisas olhando para uma câmera e pensando que as pessoas vão estar assistindo ele fazendo essas coisas. Então, coloca isso muito bem no filme, sabe? Essa linha tênue. Assim, até que ponto realmente esse tipo de postura vem de um lugar autêntico e até que ponto é simplesmente um show que você está encenando para que outras pessoas te dêem algum tipo de capital social. Para ter uma superioridade moral, né? Exatamente, assim, uma espécie de capital moral. E eu queria rapidamente, assim, só fazer uma pergunta para vocês, assim, porque a gente ainda não falou sobre isso. Todas as músicas dele, talvez uma ou duas exceções, mas assim, a grande maioria das músicas dele falam sobre minorias desprivilegiadas. Por que essa obsessão? Eu li um artigo no The Guardian, eu acho que foi no The Guardian, The Economist, que chama atenção justamente para esse ponto, né? Assim, as letras das músicas desse filme. Mas antes, eu queria perguntar para vocês, assim, o que está por trás dessas letras? Porque o tempo todo ele está calling for sympathy, né? Ele está querendo que as pessoas olhem para essas questões que, na visão dele, são muito importantes. Ou então, que ele acha que as pessoas
pessoas vão considerar muito importantes, daí ele considera importantes. E é uma militância do Ricky Gervais, na verdade, né? Que é uma militância que eu acho até louvável, porque a gente precisa, o Dave Chappelle faz isso um pouco também, pessoas que claramente são progressistas, sacanearem um pouco isso, né? Assim, o Dave Chappelle faz, e o Ricky Gervais, que é um cara pró-direitos animais, não me parece ser um cara racista nem nada, é um cara liberal, né? Digamos assim, liberal no sentido americano. E é uma militância dele, ele quis colocar isso no filme. Eu acho que é um dos problemas também, porque toda vez que você quer passar uma mensagem militante, o negócio perde um pouco, né? Um pouco que o Diego falou do Borat, de querer influenciar as eleições. Fica um negócio meio Michael Moore, né? Aquela coisa forçadíssima dos documentários de Michael Moore. Mas, cara, eu não entendi qual é a militância do Ricky Gervais. Então, a militância dele que é uma militância que eu acho louvável, que é tipo assim, a palavra, a formalidade, é só isso, é uma formalidade, né? Então, por exemplo, quando ele tá falando aquela piada que eu gostei lá do que ele tá bêbado chamando o cara de niga e tal, é uma situação tender, né? Assim, é uma situação, uma cena terna, né? Uma cena terna. E ele estava usando uma palavra que é anátema, né? Que é uma palavra que virou palavrão, inclusive, nos Estados Unidos, né? E ele joga com isso, tipo assim, é uma palavra. O Dave Chappelle também usa muito isso, assim, tipo, calma, é uma palavra, tem contexto. É isso, é tipo assim, se você se apega só no personagem, você facilita muito o falso positivo. Porque você está premiando o bom ator. E isso é um problema do politicamente correto. No que você tem os marcadores e as bandeiras do que pode e o que não pode, é muito fácil para um canalha saber o que ele deve falar. Tipo, eu como canalha consigo representar o papel de uma pessoa progressista muito mais fácil, sabendo que se eu usar certos termos... Discurso aceito, né? Porque eu sei que se eu usar certos termos, certas expressões, sei lá, ao invés de chamar eles e elas, eu falo elos. Não sei como é que tá hoje em dia o negócio do marcador de gênero. Elo, né? E aí, se eu falo elo, só de usar essa palavra, eu já me coloco numa posição de progressista e blá, 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 blá. Então é muito mais fácil para um filho da puta... É o fenômeno do esquerdomacho. Esquerdomacho, claro. Isso, mas é isso. Tem um cara... Olha, esse podcast, se eu não dá nenhuma outra contribuição que preste, procura aí no Google Hotel Concierge, é um Tumblr de um cara fantástico. Eu já recomendei isso para 30 pessoas, todas detestaram, mas eu vou continuar recomendando, porque esse texto, cara, eu acho genial. Qual é o nome? Hotel Concierge. Eu já recomendei para tu e tu não deu nenhuma bola. Esse cara era o cara que fazia o Last Psychiatrist, que também é muito bom, um blog clássico da época dos blogs, da época áurea dos blogs. Ele fazia o Last Psychiatrist. Existe, quer dizer, a tese, porque ele nunca foi revelada a identidade dele, mas aparentemente ele é um psiquiatra da Pensilvânia, e esse Hotel Concierge quase que certamente é dele também. E ele tem esse texto falando sobre isso, sobre falso positivo e falso negativo. E quando você coloca esses marcadores claros de representação sobre o que é bom e o que é errado, o que é permitido, o que é proibido, você facilita a atuação. Então você não está premiando a boa pessoa, você está premiando o bom ator. Então, uma pessoa sincera que seja um mau ator, ele vai cometer gafes sinceras, e aí eu acho que é o caso do Michael Scott, por exemplo, no Office americano, você sente que as gafes dele são sinceras, né? Porque ele tá tentando ser legal e tal. Ao contrário do Ricky Gervais, do David Brent, que é um falso positivo total, né? Ele fica falando essas coisas supostamente boas e legais e pró, mas ele tá sendo ultra racista, né? Ele só tá usando os termos, ele só tá atuando com o que supostamente ele deve fazer. Eu acho que esse é o ponto do Ricky Gervais nesse filme, principalmente, assim. É acusar isso. O meu problema não é com você se importar se você vai ofender alguém, porque eu acho válido você não querer ofender ninguém. Eu jamais ofenderia uma pessoa que eu conheço de propósito, da qual eu gosto. O problema do marcador é que ele prejudica isso. Porque uma pessoa pode usar uma dessas palavras proibidas lá do index, do politicamente correto. Uma pessoa pode usar um termo desse numa piada ou num texto ou no que quer que seja, mas partindo de uma posição não só que não seja preconceituosa, mas que seja positiva, né? Uma coisa propositiva e pra frente e boa. E pelo contrário, uma pessoa pode usar todos os termos certos, pode agir da maneira mais adequada ao que se espera, como atuação. Isso é um canalha, isso é a coisa que o Igor falou do esquerdomacho, do político completamente canalha, mas que usa todas as expressões corretas, né? O primeiro-ministro do Canadá lá, que tenho certeza que ele tortura criancinha no porão. O Trudeau, ele ainda é o primeiro-ministro? Trudeau. Ainda é. Infelizmente. É interessante isso. Se você pega o texto de um comediante e lê, ele vai perder 80% da graça, né? Porque você perde toda a performance, perde toda a linguagem corporal, o tom de voz, o olhar, né? A atuação do personagem, né? Mesmo quando é stand-up comedy. E a própria situação. A situação, o contexto. Mesmo quando é só um stand-up, o cara falando para a plateia, o cara falar para a plateia com um microfone tem um poder muito maior do que se você lê o texto, né? Escrito. Sound check.
I love sound checks. Aí isso tá me deu um insight aqui agora, que é meio que uma algoritmização do pensamento, né? A gente tá pensando de maneira algorítmica, porque o algoritmo é isso, né? Se isso, então isso e acabou. Ele não tem contexto, né? O algoritmo, por mais complexo que seja, é muito difícil você criar contexto no algoritmo. Ele tem respostas imediatas, né? Para cada variante. E é um pouco isso que a gente tá reagindo dessa maneira. Eu tô lembrando aqui do Twitter de um caso de um amigo meu que tava falando com outro amigo, né? Aí o cara fez uma piada com ele e tal, ele fez, eu vou te matar, de sacanagem. E ele foi suspenso do Twitter, né? Isso é o pensamento algoritmo, né? Tipo, você falou que vai matar o cara, mas, pô, é o melhor amigo dele, ele tava sacaneando, claramente era humor, mas aí o algoritmo, ele não consegue captar humor, o algoritmo não consegue captar contexto, e boa parte desse pensamento político, não tô falando só do pensamento politicamente correto, tem outras formas de pensamento para tudo, né? Isso vale, inclusive, para crucificar pessoas na internet, para cancelar, e para banir, e para acabar com a vida de uma pessoa. É um pouco esse pensamento algorítmico, né? Assim, se você fez isso, então você tá ferrado, sua vida tem que acabar, você tem que ser execrado. Não, e não interessa ver o outro lado, né? Ninguém vai investigar se realmente foi, etc. Você tem que entrar na massa, né? Que vai aniquilar aquela pessoa que usou uma palavra ou outra que não é aceita, né? Na verdade, é uma grande forma de controle do pensamento, né? Não precisa ir longe, né? Só ir pro 1984 do George Orwell, você vê isso claramente descrito lá. E que é traduzido como nova língua, né? E que, no fundo, é uma estratégia de acabar com o amor como um mediador social, né? Porque o amor é muito complexo como mediador social. Então, vamos transformar o amor em tolerância. Eu tenho pavor da palavra tolerância. Eu acho que você tolera uma coisa que você detesta, né? Pra mim, sempre usei o termo tolerância nesse sentido. Né? Tolera um barulho porque, porra, tem que tolerar. Porque estão construindo um negócio aqui do lado de casa, eu tenho que tolerar. Não tem jeito, não tenho o que fazer. Enquanto que o amor é uma palavra muito mais complexa e um sentimento muito mais bonito, né? Você ama sua família, né? Com todos os defeitos. E você discorda de 1 bilhão de coisas, mas você ama, porque você conhece, você entende, você se interessa. Mas é difícil amar, né? Dá um trabalho da porra. É melhor tolerar. Porque aí tolerar só eu dizer, ok, sei lá, uso a expressão da moda do momento e eu já consigo passar essa imagem de que eu sou tolerante. Tolerância ao amor fast food, então? É como se fosse isso, mas não é nem amor, entendeu? É outra coisa, é só uma representação, é só um papel social que foi criado, específico, que imediatamente, quando você usa certos marcadores, o algoritmo, né, do pensamento coletivo já identifica você num grupo ou no outro. Tanto que hoje em dia, estourar politicamente, hoje em dia, como comediante ou como qualquer tipo de artista, é muito fácil. Você usa uma palavra ou outra que identifica você no campo, sei lá, nos Estados Unidos você é pró-Trump ou você é contra Trump. No Brasil é Bolsonaro, não sei o quê. Você usa certos termos que imediatamente o algoritmo do pensamento coletivo já lhe joga num campo. E aí ferrou, né? Você tá naquele campo. Para você conseguir sair, e se você muda um pouco o seu pensamento, se você varia um pouco, as pessoas dão tilt, né? Tem vários comediantes brasileiros, o Danilo Gentili, que era visto como ultra-bolsonarista, não sei o quê, ele começou a discordar de Bolsonaro, deu tilt. E a galera, pô, peraí, mas você é pró, você é... O Lobão, que tava ultra contra PT e não sei o quê, de repente começou a criticar Bolsonaro também, e Joyce, enfim, tem milhares de exemplos disso. Assim. É um algoritmo simplista. Vem cá, você falaram da tolerância, e por que a galera do filme, os outros personagens, a banda, a gente sabe por quê, toleram esse personagem do David Brent, mas toleram de alguma maneira, né? E isso que é meio bizarro no filme também, né? Porque no final, magicamente, eles fazem as pazes, né? O engenheiro de som eu defendi, mas a banda, de fato, não tem porquê eles de uma hora pra outra respeitarem ele não mesmo. Nem o engenheiro de som teve dó. Eu tava entendendo assim, ele teve dó do cara porque ele gastou rios de dinheiro e o cara tava ganhando dinheiro com aquilo. Teve dó, né? Então ele falou, pô, gasta uma grana, todo mundo deixa esse cara um coitado, né? Vamos pôr a neve pra ele. White man's eyes too blind to see. A gente seria amigo do David Brent? Não. Por que não? André. Cara, quando ele fica dando aquelas risadinhas nervosas pra câmera. Adoro, esqueci de falar da risada, maravilhoso. Eu acho que é uma sacada genial, né? Morro de rir. Vamos tentar fazer, deixa eu ver como é que é. Como é que é? Não é assim não, ele faz um... que é aquele riso, né? Aquele riso nervoso da pessoa que tá preocupada com a autoimagem. Não, você tá fazendo uma vaca mugindo, Diego. Isso não é risada de nervosismo.
Quer dizer que o Diego escolheu esse filme pra gente discutir hoje porque ele tem uma identificação no passado com o David Brent, pelo jeito. Com certeza. Eu seria amigo do David Brent. Porra, não seria, não. Eu sei que eu tenho um histórico de forçar amizade com pessoas muito awkward, assim. Não, e você fica com a esperança que você vai conseguir... É isso, né? Tem limite pra sua capacidade de amar, né? Você fica querendo... Seria ótimo você conseguir amar e ser amigo de todo tipo de pessoa, mas é mentira, né? Você não consegue, é difícil demais. Você chega um tempo, você desiste. Não, de fato, se eu for honesto, eu conheço alguns David Brents na vida real e eu não sou amigo deles. Sendo bem honesto, também eu conheço alguns David Brents, inclusive eu faço um podcast de cinema e psicanálise com um deles. Não vou dizer quem é. Mas então, o que vocês fariam se tivesse dinheiro assim? Falar, ó, vou te dar um gênio da lâmpada, vou te dar dinheiro, 100 mil reais, tem que mudar de carreira, tem que largar o que você tá agora e tem que mudar a carreira agora, investir na sua carreira por um ano. O que vocês fariam? Pô, 100 mil reais não dá, né, velho? Pô, é muito pouco pra isso. Tá bom, 500 mil reais, sei lá. Dá pra mudar a vida com 2 mil reais. Eu acho que assim, tem muitas variáveis nesse caso. Tem a variável que é que trabalho que você tá, como você está emocionalmente nesse trabalho, se é suportável, se não é, o que ele te proporciona, etc. Né? Que tangente da porra, André. O que é que tu faria se desse dinheiro pra você mudar de carreira? Eu vou te falar então o que eu faria atualmente com isso, que é um plano que eu tenho, inclusive. É tirar um ano sabático e ficar viajando de moto. Percorrer a América Latina ou percorrer os Estados Unidos de moto, vivendo o dia a dia desse jeito, assim. Você seria um Hells Angel. É isso que eu faria. Não, que Hells Angel? Nada a ver. Eu ficaria na estrada de moto, conhecendo lugares. Tirando selfies. Isso, na verdade, é um plano meu. Eu faria exatamente isso. Celso fazendo um canal seu no YouTube, André pelo Mundo. Pois é, o que mais tem, viu? Eu andei pesquisando o que tem de fulaninho que fala isso. Interrompi a carreira. O que tem de literatura sobre isso, né? Career break. Como se planejar com o dinheiro, como voltar depois, o que fazer para economizar, viajando no budget, né? E é o que mais tem. Você viu a quantidade de gente que tem canal do YouTube filmando, cara? Cola a câmera no capacete, na moto e vai mostrando o que tá fazendo. Mas é porque tem país que todo mundo faz isso, né? País muito rico e desenvolvido, sei lá, países nórdicos, Austrália e tal. Todo mundo tira um ano sabático e vai viajar. Às vezes trabalha 6 meses, viaja 6 meses, volta pro trabalho, faz isso anualmente e acontece esse tipo de coisa. No Brasil é muito difícil fazer isso, né? Porque no Brasil, se você perde emprego, você tá fudido, né? Ainda mais nas condições econômicas atuais e no valor da nossa moeda. Mas eu faria isso. Eu pegaria esse dinheiro e ia viver conhecendo alguns continentes de moto. Ou seja, você seria um vagabundo, não ia trabalhar, não ia mudança de carreira. Seria uma mudança para vagabonding. Inclusive, eu tô lendo um livro, esqueci o nome do autor, que chama Vagabonding, que o cara fala como é a vida de alguém que viaja pelo mundo meio que vagabundeando e sem muito planejamento e tendo essa vida de quase um nômade, né? E é muito interessante esse livro. Igão. Eu acho que eu continuaria fazendo essencialmente a mesma coisa que eu faço. Assim, eu sou professor, eu dou aula, então assim, e eu gosto muito de dar aula. Talvez eu usasse esse dinheiro para remanejar a forma e o conteúdo das minhas aulas. Talvez eu não continuasse dando aula da mesma coisa que eu dou aula, inserido na mesma estrutura. Eu não sei. Talvez eu tentasse alguma outra coisa, me especializasse em alguma outra coisa, tentaria uma carreira de professor nessa outra coisa. Eu sou meio snowflake também. Assim, eu não falo tão mal dos millennials, porque eu sou meio millennial também, na minha forma de pensar. E talvez eu tirasse 1 ano, 2 aí, para escrever um livro, me dedicasse só a isso. Pode ser uma bosta, pode ser que seja queimado em fogueiras depois, mas seria o meu legadinho, um livrinho que eu escrevi. Calma aí, ser queimado em fogueira, você tá igual o David Brent, achando que seu livro vai merecer ser queimado em fogueira algum dia. Não, mas não é uma fogueira, assim, não é uma fogueira nazista, assim, sabe, dos livros vetados e proibidos. É uma fogueira, assim, de gente que tá passando frio e pega o livro e... Sabe? Quando tiver na minha carreira de vagabundo, de moto, eu vou usar. Ninguém vai ler essa porcaria aqui mesmo, então joga aqui na fogueira. Essa fogueira, não é uma fogueira, assim, não é uma fogueira da Inquisição, assim. Sabe? Pode ser também servir de salto pra mesa, de calço pra mesa. Exatamente, esse tipo de coisa, sabe? Assim, eu tenho uma mentalidade um pouquinho snowflake, assim, sabe? Tipo, eu acho que falaram pra mim quando eu era pequeno que eu era uma criatura única, assim, igual no universo. Eu acho que, na verdade, isso era uma ofensa, mas eu entendi que era um elogio. E o Guga? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que ia botar na poupança e ia continuar trabalhando. Ai, que chato! Chato! Tédio. Não, na verdade é o seguinte, eu queria que alguém me dissesse alguma coisa pra fazer. Porque eu nasci pra ser pau-mandado. Eu não... Pronto, eu decidi então. A gente vai fazer uma viagem de moto a 2, fazer um diário de motocicletas. Aí. Cuidado com esse sujeito, não confia, porque até semana passada era comigo.
Pode ser logo os 3. E é bom que a gente pode fazer podcast fazendo isso. Isso é a gente expulsar o Diego. Mas falando muito sério, eu acho que se eu soubesse alguma coisa, talvez eu tentasse. Mas eu precisaria que alguém dissesse. Tipo assim, se o cara me dissesse, olha, vou lhe dar 100 mil pra você tentar a carreira de X. Eu acho que eu me divertiria e gostaria de fazer. Mais do que eu ter que decidir. Porque eu gosto de tudo, eu sou um diletante. Assim. Eu gosto de desenho, eu gosto de música, eu gosto de... Cinema eu detesto, mas as outras artes eu gosto. E aí é muito difícil de decidir, assim. Já gostei da experiência de dar aulas. Atender é meio chato, não gostei muito não. Mas é isso, é muito difícil decidir. A gente tem muita opção. Eu acho que eu sou confortável com o trabalho hoje em dia por conta disso também. Pelo menos aí, tá lá. É a mesma coisa, você sabe o que é, você não precisa decidir. Rotina, né? É mais fácil. Boa resposta. Eu também acho que eu precisaria... Eu quero ser um snowflake esclarecido, né? Então, eu tiraria esse ano para estudar, para me preparar, para depois, quem sabe, abrir uma escola, um cursinho meu, ou então um curso de debate, um curso pequenininho, assim, com uma mesa redonda, e faria podcast. Mas estudaria o quê? Um tema específico ou estudaria como fazer isso? Estudaria literatura. Boa. Seria professor de literatura. Eu voltaria para a escola também. Eu não faria universidade, não. Eu ia querer estudar sozinho. Ia fazer o meu mestrado dieguístico. Meu mestrado. Eu faria a universidade. Até como uma forma de reparação. Eu acho que a universidade acabou. Foi culpa minha. Foi totalmente vagabundo. O seu vagabonding que o André quer fazer, eu fiz na universidade. Foi desastroso. Eu não vi a América do Sul nesse ínterim. Não me diverti. Foi uma desgraça. Vomitei em muitos colos. Então, eu faria a universidade de novo, assim, para tentar. Não me olha com essa cara, Gustavo, que eu sei que você fez a mesma coisa. Não, Gustavo era bom aluno. Se formou em 4 anos, não foi, Gustavo? Não, mas eu era bom aluno, mas também não pela universidade em si. Assim, eu nunca fui de prestar atenção. Eu dormia a maior parte das aulas. Desde a escola eu dormia. Eu morria de sono. De manhã eu tenho muito sono. Mas eu entendo o que o Igor tá falando, porque a estrutura da universidade... Eu tô sentindo isso um pouco agora com o japonês, né? Tentando estudar japonês por mim mesmo. É muito difícil de você se organizar. Exige muito mais. Volta pro negócio também da carreira e tal. Se tem alguém lhe dizendo o que fazer. Por isso que tá em moda, talvez, o negócio do coach hoje em dia. Talvez eu devesse pegar um coach pra me dizer o que fazer, assim. Porque... Eu posso ser, hein? Eu faço de graça. O que é que você vai me mandar fazer? Eu quero que você passe 1 ano escrevendo crônicas. Pode ser? Pode ser. Tu vai me dar 100 mil? Eu vou dar 100 mil para escrever crônica e poesia. Poeta e cronista. Gustavo Leal. Tá, vai, pode ser. Pronto, aí. Já comecei até a imaginar. Quando me fala assim, é mais fácil. Próxima pergunta: quem é o seu comediante favorito? E qual o seu tipo de senso de humor? Qual o seu tipo de comédia? Eu gosto de um comediante chamado Jim Jeffries. Ele é um cara... Eu acho que ele prepara muito bem o texto dele, é um stand-up comedian, né? Ele também tem um show de entrevista, mas ele é muito bom stand-up comedian. Então eu gosto dele porque você percebe assim você percebe as preparações que ele fez no texto dele. Ele tem um texto realmente bem preparado, bem escrito. Então ele tem um controle muito bom do que ele fala, né? Ele sempre faz digressões, mas depois ele volta. Então ele tem um autocontrole assim muito bom, né? Das histórias que ele conta. E ele tem um humor muito escatológico, hiper engraçado. Ele mistura esse humor escatológico que eu gosto com uma aptidão natural, um talento natural de fazer os outros, de ser comediante, né? Eu acho que também tem isso. Tem um talento nato que ele cultivou. Eu acho que o gênio tá aí, né? É o cara que consegue cultivar o talento nato dele. Então eu acho que tem certeza, eu imagino ele como comediante, como palhaço da turma desde pequeno, assim, sabe? Ele tem um jeito de falar, um jeito de contar a história, a voz, né? A cara, a expressão facial, tudo que ele faz, toda a presença dele é engraçada. Então, é esse tipo de humor que eu gosto, escatologia com inteligência. E é bom escritor. Ótimo. É uma coisa rabelesiana, que é bem sua. Rabelesiana. Eu gosto do cara que sabe escrever bem inteligente sobre peido. Fantástico. André. Eu acho que eu não tenho um comediante favorito. Eu diria o Diego, talvez. O Gustavo é muito mais cômico e engraçado que eu. É verdade, talvez eu mude de opinião aqui. O Gustavo realmente, porque o Gustavo tem uma... Mas eu descobri outra coisa sobre o Gustavo, sobre esse humor do Gustavo, o que faz todo mundo achar ele o melhor comediante aí. Uma amiga minha ouviu o podcast
E ela falou, mas eu adoro esse humor de Recife, pô, Recife é muito bom. Ou seja, no Recife todo mundo é assim, igual o Gustavo, todo mundo fala igual ele, entendeu? Não, pô, não estraga... É isso, no Recife você vai pra padaria e tá o cara falando igual o Gustavo, você ri, entendeu? Então eu acho que pode ser meio fake esse humor do Gustavo aí, é uma coisa comum. Totalmente fake, exatamente. Eu não sabia nem que era humor, eu tava só conversando. Não, vocês estão fazendo muita propaganda de coisa de humor meu. Não, eu de fato já escrevi crônicas e tal. E é engraçado, porque quando eu escrevo crônica... O meu irmão é escritor, né? E eu imito muito o estilo dele, assim, porque ele também é muito bom com crônica de humor. Mas é um estilo de humor meio irônico, né? Eu sempre gostei muito de estilo de humor irônico. O Woody Allen tem um livro dos escritos completos de Woody Allen, que tem uns textos fantásticos, assim, witty, mais irônico e sarcástico e tal. E eu sempre gostei muito desse tipo de humor. Hoje em dia, eu tenho um pouco de ojeriza, por isso que eu parei de escrever também um pouco. Eu não consigo mais gostar desse humor irônico, porque eu acho ele muito arrogante. Parte de uma posição... Mesmo quando é autodepreciativo, é meio arrogante. Assim, você tá se autodepreciando porque você não acredita muito, né? Que você merece depreciação. Então, eu diria que o meu favorito é o Wodehouse, P.G. Wodehouse. É um negócio totalmente fora da minha realidade. É um humor de nobreza britânica, de mordomo e tal. E é engraçadíssimo, é muito witty, mas não é nada político, não é nada sarcástico. Voltando para aquela discussão de humor cínico e humor sincero, é um humor muito sincero, né? Muito bobo, mas muito bem escrito. Tem uma sacada de escrita, assim, da palavra bem escolhida. Eu acho que esse é o tipo de humor que eu mais gosto hoje em dia. Igão. Não sei se esse é um guilty pleasure, né, que eu tenho, um prazer cheio de culpa, mas assim, eu sou fã... Bom, eu gosto muito de comédia. Engraçado, eu não gosto muito de filmes de comédia, mas eu gosto muito de comediantes. E eu sou totalmente apaixonado pela obra do Rowan Atkinson, mais conhecido como Mr. Bean. Esse humor meio slapstick, assim, bem físico, bem performático, de você fazer coisas, não tanto de você falar coisas. Mas assim, não só o Mr. Bean, o Rowan Atkinson, ele tem duas séries, né, antigas da televisão britânica. Uma delas é o Blackadder, que é comédia histórica. É uma família de personagens, na verdade. Então ele pega o Blackadder no século XIV, aí depois o Blackadder no século XVIII, aí depois o Blackadder na Primeira Guerra Mundial. São basicamente os mesmos personagens, mas assim, para dar essa coerência, eles dizem que é a mesma família, é o mesmo cara, descendente de uma mesma família. Eu acho hilário aquilo, eu acho hilário. É bem sarcástico, é bem irônico, é bem britânico, eu acho maravilhoso. E tem o Not the 9 O'Clock News, que eu acho que foi o programa que lançou ele, que ele já é mais absurdo, ele é meio surrealista, assim, sabe? Tipo, não tanto quanto um Monty Python da vida, mas que chega um pouquinho, e tem um pouquinho de sátira social, sátira política, esse Not the 9 O'Clock News. Então eu adoro o Rowan Atkinson. Os americanos eu conheço muito pouco, assim, eu gosto do George Carlin, e eu confesso que Louis C.K. também, eu sei que hoje ele tá em baixa, né? É até meio politicamente incorreto você falar que você gosta do Louis C.K. depois dos escândalos sexuais envolvendo ele, mas eu ainda gosto muito de assistir. Eu acho que ele tem umas sacadas geniais. So that little guy there, well done, welcome. Agradeço a todos e todas que acompanharam a nossa conversa hoje no Sala de Projeção. O próximo filme que a gente vai discutir é... André, apresenta aqui, a recomendação é sua. I'm Thinking of Ending Things. Estou pensando em terminar tudo. I'm Thinking of Ending Things, filme de Charlie Kaufman, que também está na Netflix. Gente, muito obrigado e até a próxima. Falou, um abração. Tchau. Até a próxima.